Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus, primeiro, sobe ao Tabor, acompanhado por aqueles 3 apóstolos. Faz a sua oração com fruto. Permite, portanto, aquela teofania, manifestação do Pai com a palavra, revelando a identidade do Filho. Jesus se torna modelo da nossa oração. Devemos também subir a montanha da oração todos os dias e permitir a ação do Espírito Santo que nos modela, segundo o exemplo de Cristo, nos transforma em outros Cristos e acaba agindo através de nós, fazendo-nos o mesmo Cristo. Mas há um segundo momento nessa cena que estamos contemplando, quando Jesus desce, volta a estar com o povo, busca, junto com aqueles 3 apóstolos mais íntimos, mais próximos, busca o seu pequeno rebanho. Vai estar com os outros apóstolos e sabemos que em torno dos apóstolos também havia muitas outras pessoas, inclusive aquele pai, esperando receber um benefício, a cura do seu filho. Jesus quer comunicar a todos, inclusive conta com o auxílio daqueles 3 apóstolos para comunicar esses benefícios da transfiguração, pelo menos no primeiro momento, ao seu pequeno rebanho, para que mais para frente, portanto, essa se possa estender a todo mundo. Agora nós vamos deter nessa atitude de Jesus, de voltar para o seu povo, querendo, portanto, depois de fazer oração, comunicar, fazer com que outras pessoas participem também desses benefícios recebidos na oração pessoal. Nós temos um trabalho pastoral e quem sabe agora com um pouquinho mais de dificuldade por causa da quarentena, uma quarentena flexibilizada, as pessoas estão vindo, mas não todos, quem sabe inclusive um número pequeno, representa para nós uma dificuldade e também um estímulo para que nos superemos. Será bom, portanto, considerar que a transfiguração tinha uma finalidade pastoral. Assim como também a nossa oração, o nosso contato com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, nós esperamos, sem dúvida, em primeiro lugar, uma transformação, uma santificação pessoal, mas não deixamos de ter presente que essa nossa transformação tem também um efeito pastoral. Nos prepara
para realizar o nosso ministério com mais eficácia. Podemos, então, de fato, fazer com que outras pessoas também alcancem esses benefícios da transfiguração. Também possam se verem transformados pelo Espírito Santo, saboreando a alegria, a felicidade da vida cristã, podendo dizer como os apóstolos diziam: bom é estarmos aqui, é muito bom ser cristão, é muito bom tender à santidade. Não? Como podemos caracterizar o nosso papel? Sacerdotes, pastores. Normal será, quem sabe, afirmar que somos testemunhas da ressurreição. Mas também podemos dizer, já que a transfiguração é um adiantamento da ressurreição, podemos dizer que somos testemunhas da transfiguração. Como se sentiriam Pedro, João e Tiago ao encontrar os outros apóstolos, Judas, Tomé, o próprio André? Se sentiam como que responsabilizados. Eles tinham recebido algo, tinham descoberto o tesouro, tinham adquirido a pérola preciosa, estavam gozando de uma especial comunhão, estavam conscientes, vamos dizer assim, de uns traços do caminho, do esplendor do caminho que estavam seguindo. Se sentiam isso, possuidores de algo que não era mérito deles, mas era depósito, e Deus queria que de alguma maneira esse fruto em benefício das outras pessoas, se sentiriam certamente obrigados a transmitir aquilo que haviam adquirido: alegria, paz, maior identificação com Cristo, virtudes novas e aquela resistência, aquela fortaleza necessária para suportar o escândalo da cruz que viria depois. Se sentiriam especialmente responsáveis, por exemplo, quando Tomé fez aquele papel no dia da ressurreição, resolveu permanecer num estágio anterior à ressurreição, se sentiriam responsáveis. Nós vimos sentimos alegria antes, no tempo tal, sentimos alegria agora. Estamos então assim responsáveis por transmitir essa alegria aos outros. O apóstolo São João vai dizer no prólogo da sua primeira epístola, faz assim uma confissão do que como ele vê a sua missão, como vê o seu ministério, o que ele entende realmente por trabalhar, por realizar o seu ministério de apóstolo. Diz aquelas palavras que conhecemos muito bem, mas que sempre ouvimos com muito gozo. Vamos repeti-la, O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao Verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Bom, damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que está no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Eu vos escrevo essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Toca o ponto essencial. Por isso, se alguma vez, por exemplo, nos viesse uma tentação de decepção ou de desalento, porque nós abrimos a porta da igreja, querendo receber um número reduzido, e, no entanto, não vêm muitas pessoas. E se vem um número reduzido.
Vem uma certa decepção, né, porque gostaríamos, né, de ter pelo menos aquele mesmo número de pessoas que tínhamos antes da quarentena. Pode vir um pensamento desse tipo. E aí, nós temos que lembrar-nos, né, que nunca é muito bom preocupar-se, em primeiro lugar, pelo número. Está certo que o número de fiéis, o número de seguidores, tem um significado, nos dá uma alegria, nos faz pensar assim, de certa forma, que Deus nos olha assim com carinho, nos dá um retorno do trabalho que nós fazemos. Mas isso nunca foi e nunca pode ser como que uma motivação para nós alcançar um grande número, né? O que nós temos que cuidar é da qualidade. Com muita confiança que se cuidarmos da qualidade, nós vamos conseguir também a quantidade. Se nós cuidarmos da qualidade do nosso trabalho pastoral, a celebração da missa, a pregação, esse trabalho de amizade, de relacionamento, se nós fazemos bem o trabalho da secretaria, podemos estar confiantes de que o número cresce. Não buscamos o número, buscamos a qualidade. Se cuidamos que os fiéis que venham à paróquia, melhore a sua vida espiritual, sintam a alegria da comunhão com Cristo, ainda que sejam poucos, dá para contar, tá poucos, né? Acho que o que Deus espera de nós é que cuidemos dele com mais carinho, já que essas pessoas que vêm enfrentando dificuldades, né, porque tem mais necessidade, tem mais inquietação, estão esperando um tratamento mais intenso, nós vamos responder até levado pelo coração, vamos tratá-los melhor. E ao fazê-los, então, cristãos de melhor qualidade, nós vamos conseguir também alcançar um número maior, chegar a todas as pessoas, ampliar o nosso rebanho, né, e recolher todas as ovelhas que estão dispersas e que Deus quer que a gente recolha, né? O decisivo, portanto, que nós temos que fazer, né, no nosso trabalho é provocar que essas pessoas descubram a Cristo, se deixem surpreender por Ele, se deixem levar por Cristo, segundo palavras do Papa Francisco, né? E o Papa Francisco, nessa ocasião, recordava as palavras da homilia do início do pontificado de Bento XVI, né? Que dizia assim: só quando nos encontramos em Cristo, o Deus vivo, conhecemos o que é a vida. Nós não somos produto casual e sem sentido de evolução. Sem sentido da evolução, como dizem aí por aí alguns. Cada um de nós é fruto de um pensamento de Deus. Cada um de nós é querido. Cada um de nós é amado. Cada um é necessário. Não há nada mais belo do que ser alcançados, surpreendidos pelo Evangelho, por Cristo. Não há nada mais belo do que conhecer e comunicar com os outros a sua amizade. Isso é o nosso trabalho, fazer com que as pessoas se encontrem com Cristo. Desfrutem, portanto, desse encontro, dessa comunhão com Cristo. Um ponto, portanto, do nosso trabalho pode se ver desse modo: provocar a transfiguração, fazer com que o nosso pequeno rebanho participe também, suba com Cristo ao Monte Tabor e sinta essa alegria de contemplar Cristo, o verdadeiro Deus, que se faz amigo, que se faz próximo de cada um de nós. Não? Quantas consequências práticas tem isso? Não vamos deter-nos muito, mas podemos lembrar que deve começar pela nossa alegria, né? A alegria de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, há de ser transbordante, segundo diz São José Maria num pensamento de sulco.
Uma alegria serena, contagiosa, cativante. Em poucas palavras, deve ser tão sobrenatural, tão pegadiça e tão natural que arraste outros caminhos pelos caminhos cristãos. Não? Alegria. Que bom, não? Se os fiéis encontram o pároco de braços abertos, acolhendo-os com alegria. Não? Que bom se diante dessas dificuldades que eles vão apresentando, porque certamente tem medo da doença, incômodo por terem pegado a doença, problema financeiro, problema profissional, problemas da família, problemas de colegas, de amigos, né? Vem muitas vezes assim, com cara séria, e encontra o Padre alegre, com uma alegria pegadiça, tão sobrenatural, que também comunique essa alegria, que é a alegria de estar com Cristo. Né? Uma alegria que tem raiz no encontro com Cristo e na contemplação de Cristo na cruz. Mais uma vez, devemos lembrar de que a transfiguração, Jesus a realizou com o intuito pastoral, o intuito de preparar os apóstolos para sofrer e serem fiéis no momento da cruz. Inclusive, não foi somente o sofrimento de ver o seu Senhor morrer, mas foi também o sofrimento de ter que enfrentar-se com a queda, com o pecado, com ter negado a Cristo. Supõe assim um sofrimento ainda mais intenso. E eles foram capazes, superaram, tiveram essa experiência da transfiguração, essa experiência deixou fruto, fez com que eles fossem capazes de fazer uma oração suficiente para superar a queda de ânimo, aquela situação difícil. Não? Nós também, não, se queremos ajudar os fiéis, devemos fazer com que eles sejam capazes de abraçar a cruz, de olhar Cristo crucificado, de olhar aquele a quem transpassaram, né? Olhar Jesus pregado na cruz, que lembra para nós umas exigências, que a vida cristã tem exigência, que a vida cristã não é um mar de rosas, não, tem também muitas rosas, mas tem também espinhos. Né? A vida cristã comporta exigências, né, que vão aparecendo com o passar do tempo. Né? Aqueles que estão no começo da vida devem buscar encontrar o sentido da vida. A exigência concreta, particular, é a vocação. Nós temos que ajudá-los a descobrir a vocação e a abraçá-la com total propósito de fidelidade. Os que já estão com a vida definida, aqueles que estão casados, aqueles que têm um emprego, um trabalho, que já têm uma posição não bem definida, então, tem que ir descobrindo as exigências concretas dessa situação, que sempre é original, sempre é nova. Nós fazemos um benefício e somos instrumentos da transfiguração do Senhor quando colocamos essas pessoas diante dessas exigências e ajudamos que elas então aceitem, que abracem com alegria, com todo orgulho de saber que estão percorrendo um caminho divino, que estão colaborando com Cristo também na obra da redenção. Né? Vamos lembrar aquela confidência de São José Maria, serve de exemplo para nós, porque fala da sua atitude sacerdotal. Com modéstia, começa dizendo assim: se tem interesse o meu testemunho pessoal, eu posso dizer que concebi a minha atividade de sacerdote, de pastor de almas, como uma tarefa dirigida
a situar cada um em face das exigências totais da sua vida. Ou seja, ajudar as pessoas a encontrar-se com Deus, encontrar-se com Cristo, descobrir aquilo que Deus lhe pede em concreto, sem estabelecer qualquer limite e sem estabelecer qualquer limitação, a essa independência santa e essa bem-aventurada responsabilidade individual que são características da consciência cristã. Está bem claro, né? E trata de ajudar as pessoas a se encontrar com Cristo, mas aquele Cristo deslumbrante, bonito, modelo, né? Que nos enleva, que nos faz então assim saborear a felicidade do céu aqui na terra, mas que ao mesmo tempo nos leva por um caminho de cruz, um caminho realista, não idealista, mas um caminho em que nós temos que enfrentar e tratar então de, através dessas dificuldades, unir-nos cada vez mais a Ele. Testemunhas, portanto, da transfiguração. Nós devemos, então, considerando esse mistério da transfiguração, imbuir-nos cada vez mais dessa ideia, não? Pegar cada vez mais, fazer com que mais profundamente entre em nós essa tarefa, essa missão, esse propósito, não? De sermos, então, testemunho da transfiguração para esse pequeno rebanho, para essas pessoas que Deus coloca ao nosso alcance e que nós podemos, então, ajudá-los a que se encontre com Cristo, aceite as exigências, abrace as exigências e encontre alegria justamente em cumprir essas exigências para com o nosso Deus. Não? Como fazer isso? Já comentamos algumas coisas, mas é lógico que o nosso pensamento também se volte para esse trabalho tão nobre e tão eficaz da pregação. A pregação litúrgica, que é a mais excelente de todas, a homilia. Já não somos simples professores ou pessoas experientes. Ali sim, né, por essa realidade sobrenatural, sacramental, somos Cristo, explicando para os nossos fiéis a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Portanto, como nunca, nós estamos colocando as pessoas diante da Palavra, diante de Cristo. Que bom, não? Considerar uma e outra vez a dignidade dessa nossa atividade, não? Mas se fizermos bem isso, se preparamos bem a nossa homilia, se colocamos a nossa esperança de eficácia, não? Colocar as pessoas no Monte Tabor, nesse momento, vamos fazer bem, vamos ter muitas alegrias, vamos ver muitas pessoas que se convertem, encontrando, portanto, a alegria de estar com Cristo. Mas não devemos desprezar ou menosprezar as outras possibilidades que temos de pregação. Às vezes uma aula, uma live sobre temas específicos, uma live sobre aquele tema da catequese que desenvolvemos para o pessoal, né? A continuidade na formação doutrinal das pessoas. Né? E a direção espiritual também, essa direção espiritual que podemos exercer dentro da confissão, dando um conselho, dizendo uma palavra, ou uma direção espiritual de alguém que vem consultar como agir diante de um problema familiar, profissional, um problema pessoal. Vem pedindo uma palavra,
E nós temos então essa oportunidade de ouro de transmitir a palavra, transmitir Cristo. Né? Como é bonito isso, né? Qualquer forma de pregação. Né? Às vezes, inclusive, um simples conselho é que a pessoa faça uma leitura. Leia um livro de conteúdo espiritual. Leia um trecho do Evangelho, do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Leia um autor clássico. Né? O fato é que nós estamos pregando, estamos entregando a palavra para as pessoas. E nos dá uma alegria grande quando vemos que essa palavra entra, transforma, faz com que elas sintam essa alegria da transfiguração, se sentem sentindo-se forte para enfrentar qualquer cruz que pode aparecer no caminho delas. Não? Vamos cuidar dessa palavra. Olha, colocando as coisas assim de um modo muito simples. Palavra. Nos obriga, olha, que nos desperta em nós uma responsabilidade especial. Não podemos soltar palavras, né? Levadas assim por uma reação temperamental descontrolada. Né? Às vezes acontece, a gente tem que depois reconstruir, reparar aquilo que destruímos. Bom, faz parte. Também isso é pregação. Mas vamos cuidar para que não aconteça. Vamos cuidar para que cada uma das nossas palavras seja de fato uma palavra como aquela do Pai no momento da transfiguração. Este é meu Filho muito amado. Aqui está Cristo, aqui está a palavra. Não? Veja, contemple. Leve consigo, roube essa palavra para você. Não? O milagre da transfiguração teve uma pessoa, já faleceu, mas ficou muito impressionada como os seus amigos de faculdade falavam de Jesus Cristo. Falavam de Cristo vivo. Não como uma figura que passou, não como alguém que morreu e deixou uma lembrança maravilhosa, uma obra espetacular, mas como quem está vivo, com quem a gente se pode relacionar, pode conversar, pode entrar em contato e fazer amizade, oferindo depois todo esse benefício que vem da amizade. Né? Depois descobriu, com o passar do tempo, que aquelas pessoas tinham contato com São José Maria, e São José Maria que tinha ensinado a falar de Cristo e apresentar Cristo desse modo. Né? Cristo ressuscitado, Cristo vivo. Como o Santo Padre também nos recordou recentemente, nessa exortação apostólica, tendo em vista principalmente a formação dos jovens, intitulou justamente com essas palavras, Cristo vive. Cristo é uma pessoa viva. Né? Com que tom aqueles anjos disseram isso para as santas mulheres? Ele vive. Acho que com esse tom foi como quando também eu ouvi São José Maria conversar com Jesus Cristo presente na Eucaristia, na missa que celebrou aqui em São Paulo. Falava com Cristo, né? Mas falava de tal forma, né? Com tal realismo, com força, com essa força de quem se comunica, levado também por uma emoção, pela paixão, de tal maneira que nem quem ouvia conversar com Cristo não duvidava que ele estava falando com uma pessoa viva. E ao mesmo tempo nos levava a ter esse mesmo diálogo com Cristo vivo. Ele é a imagem do Pai e se apresenta aos apóstolos, né, revestido da nossa humanidade,
ele, quando as pessoas então fazem oração, deixa transparecer a sua perfeição divina. Ele nos cativa, nos apaixona, e nós temos que saber transmitir, então, também essa emoção forte, essa alegria e essa segurança que nos dá, que ganhamos na oração. Nós temos também que saber transmitir aos nossos fiéis, às pessoas com quem nós nos dirigimos para testemunhar a transfiguração do Senhor. Cuidemos, portanto, das nossas palavras, que sejam palavras sinceras, construtivas, palavras, então, verdadeiras, que levem de fato a transmitir aos outros aquilo que nós temos experiência, que nós, então, experimentamos por fazer oração e estar com Cristo, levando também as pessoas por caminho de oração. Terminemos assim agora dirigindo mais uma vez a Nossa Senhora, Maria Santíssima, que nos acompanhe nesse trabalho de testemunhar a transfiguração. Que nos leve, a fazer esse trabalho pastoral, a ponto de fazer com que os nossos fiéis também sigam por caminho de oração, de amizade com Cristo, de apaixonamento, que é ao mesmo tempo de felicidade, que é ao mesmo tempo, portanto, assim, de se tornarem apóstolos, se tornarem missionários. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.